Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal da SCB. A gente continuando com a série de Em 6 Dias, né? Porque 50 cientistas acreditam na criação. E vocês estão vendo que eu tô aqui com um cenário meio diferente, né? Se você viu o último episódio, eu contei que eu estou aqui nos Estados Unidos. A gente está participando de um projeto do DinoDig de escavação, né? E aí eu tô fora ali do meu cantinho em casa, então aqui tem uma réplica de Triceratops, ali tem um dente, né? Eu decidi fazer aqui num lugar diferente hoje para contar a história de um cientista bem interessante, que é o Dr. D.B. Gower. E ele foi um dos que contribuiu com esse livro em 6 dias, com o 28º capítulo. Então a gente já passamos aí da metade da nossa série, né, de 50. Já estamos no 28º e a gente vai falar hoje sobre, então, o Dr. D.B. Gower. Eu não posso continuar antes de lembrar você de se inscrever no canal da SCB, de ajudar a impulsionar esse vídeo, esse conteúdo, para que as pessoas possam conhecer esses testemunhos e possam entender que os diferentes cientistas, né, dentro das suas diferentes áreas, eles também encontraram razões para crer que o relato da criação é o correto. Então, vamos lá para o nosso capítulo? O professor D.B. Gower, ele é um professor emérito de bioquímica. E olha só que interessante, ele trabalha com bioquímica de esteroides na Universidade de Londres. Ele foi formado, né? Ele é formado em química, ele tem um PhD em bioquímica na mesma universidade, na Universidade de Londres. O principal objeto de estudo dele foram os mecanismos que estão envolvidos no controle da formação e no controle da formação dos esteroides, dos hormônios esteroides, né? Para você que não lembra aí o que são os hormônios esteroides, os hormônios esteroides, eles são aqueles que a gente conhece como hormônios sexuais. E eles são chamados de esteroides por causa da composição deles. Eles têm uma composição lipídica. E o esteroide, ele é um tipo de lipídio, né? Produzido pelo nosso corpo. Então, esses hormônios esteroides são testosterona, progesterona, estrogênio, enfim. Né? Tem outros hormônios esteroides também que o nosso corpo produz. Então, o Dr. Gower, ele é um cientista especializado nesse tipo de hormônio, né? Ou seja, como que o nosso corpo, ele regula essa produção. Ele também, lá na Inglaterra, ele faz parte da Sociedade Real de Química, né? O professor Gower, ele nem sempre foi um cristão que acreditava no relato da criação. Foi só quando ele começou a frequentar uma igreja que ele entrou que ele começou, né, a ter contato com esse tema. Antes ele não conhecia. Quando ele estava no ensino médio e ele começou a estudar química e biologia, ele se tornou muito convicto da sua fé na criação. Entretanto, ele tinha muitas dúvidas, mas isso não fez com que ele deixasse de acreditar naquilo que está escrito lá em Hebreus 11:3. Pela fé, você conhece esse verso, né? Pela fé, entendemos que todo o universo ele foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê se originou daquilo que não se vê. Então, ao longo da carreira do Dr. Gower, a visão que o Dr. Gower tinha do Criador acabou passando por mudanças ao longo da sua carreira. Depois que ele terminou seu PhD em Química, ele começou a se aprofundar em assuntos relacionados à precisão do relato de Gênesis, que naquela época já estavam começando a ser publicados. Então, aquela imagem de um Deus de bolso que só fazia coisas restritas àquilo que nós humanos conseguimos entender ou aquilo que nós humanos queremos, se transformou numa imagem de um Deus todo-poderoso que podia fazer coisas grandiosas. E essas coisas estavam além daquilo que a gente consegue perceber e daquilo que a gente consegue compreender. E aí ele chegou à conclusão de que se Deus é grande e se Deus é todo-poderoso, não há nada que ele não possa fazer. Então, o Dr. Gower ele faz 3 principais objeções à teoria evolutiva. Primeiro, o conhecimento que ele tem da química o levou a questionar os métodos de datação radiométrica, especialmente a interpretação desses dados, porque para ele as rochas podem não ser tão antigas quanto alguns afirmam.
segunda objeção que ele tem. Sob o ponto de vista da química, a ideia de que esses blocos construtores da vida, como aminoácidos, nucleotídeos ou açúcares, eles poderiam ter se formado por interações moleculares numa atmosfera primitiva que era redutora, né? E ele critica essa ideia naturalista de muitas maneiras, de muitos pontos de vista. A gente já falou sobre essa ideia antes aqui em outros episódios, mas ele também tem críticas em relação a essa ideia. E o último ponto é que, em relação à área de estudo dele, daquela questão do funcionamento dos esteroides, né, no controle hormonal, os estudos dele o convenceram que todos os processos envolvidos, eles são extremamente coordenados e precisos. Então, na opinião do Dr. Gower, essa ordem, essa complexidade são consistentes e plausíveis com a existência de um criador que poderia ter criado todas essas coisas com esse design impressionante. Muito interessante a gente ver essa perspectiva diferente de um cientista, né, da vivência dele. E por mais que as pessoas achem isso absurdo, a gente não pode criticar a perspectiva de um cientista que viveu e que refletiu e racionalizou essas coisas, não é mesmo? O que você acha? Você concorda? Bom, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo. A gente se vê no 29º episódio dessa série, falando sobre a experiência do Dr. Walter Wey. Até a próxima!